fala de alguma coisa nova que estava sendo derramada. Deus é um Deus de coisas novas, mas nós precisamos de estar abertos para receber o novo de Deus. Nem todos nós estamos abertos para experimentar coisas novas. Eu descobri que eu gosto de coisa nova. Eu gosto de sair para lugares novos. E o trabalho que eu exerço me proporciona isso. Cada dia eu vou para uma cidade diferente. Eu estou conectado com lugares novos. Eu percorro toda aquela cidade, as ruas novas. Eu estou conectado com pessoas novas, diferentes. Eu lembro uma vez que a gente viajou para o Nordeste. Tive a oportunidade de conhecer em 2 lugares bacanas, Rio Grande do Norte e Fortaleza. E existe uma comida típica desses lugares. A minha esposa, ela tem uma característica diferente. Em questão de alimentação, ela até brinca lá em casa dizendo assim, ó, o meu estômago, ele não pertence a mim não. Ele não é muito bom não, porque ela não gosta de coisas novas. Eu já gosto. Eu vou lá, eu tomo um suco diferente. Aqui tem graviola, mas lá é mais comum graviola, umbu, cajamanga, essas coisas diferentes. Eu gosto de experimentar sabores novos, comidas típicas. A Aninha, ela pede o básico, é limonada suíça. Se ela viajar lá para a China, ela vai tomar limonada suíça. Eu vou querer comer gafanhoto, besouro, grilo. Quero experimentar coisas novas. Eu quero aprender coisas novas. Eu estou aberto para receber coisas novas. Quando se fala da busca em Deus, eu percebo que a minha esposa, ela está aberta para receber o novo de Deus. E eu quero te fazer um convite nessa manhã, a permitir que o novo de Deus aconteça na sua vida. O tema da mensagem é tempo de viver o novo de Deus. E eu fiz algumas perguntas para Deus, para mim entender o momento. Você já fez algumas perguntas para Deus, para entender o momento que você está vivendo? Para entender a direção, o caminho a ser seguido, a decisão que será tomada? Olha as perguntas que eu fiz para Deus. Eu tive uma resposta. Eu perguntei para Ele assim: Senhor, qual é o caminho que nós devemos percorrer? Qual é a trilha sonora para esse momento? Qual é o ritmo que nós vamos viver? É tempo de acelerar? É tempo de parar, de regredir, de tomar algumas decisões e voltar atrás? Eu sei que é tempo de se lançar a Deus. Qual é a próxima fase? Qual é o desenrolar de Deus para esse tempo? Onde o Senhor quer nos levar? De que forma o Senhor quer nos conduzir? Quais serão as cenas do próximo capítulo? O que o Senhor está querendo nos ensinar nesse tempo? E Jesus falou assim: é tempo de viver o novo de Deus. Olha o que está escrito em Apocalipse 21, verso 5. Amados, tem até café hoje, é o novo de Deus, ó. Glória a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja, irmão. Apocalipse 21, verso 5 diz assim: aquele que está sentado no trono afirmou. Detalhe, ele está sentado no trono. Jesus está sentado no trono, num lugar de governo, como disse a pastora Renata, que ele está no controle e não perdeu o controle em nenhum momento, mesmo que a situação seja adversa. E ele afirma, dizendo: eis que faço nova todas as coisas. E ainda acrescentou: escreve isso. Deixa registrado, deixa aí marcado, deixa grifado na sua Bíblia que Ele está fazendo coisas novas e que as suas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Sabe qual é o segredo
para viver coisas novas é permitir que Ele esteja no controle. Porque não adianta, Ele não vai fazer coisas novas se eu e você não nos submetermos ao governo de Deus, se nós não submetermos ao controle de Deus. Amados, Ele é quem distribui as cartas, é Ele que está comandando, é Ele que dá a direção de como será o novo passo. Muitos de nós não experimentamos o novo de Deus porque nós estamos assentados no lugar dele. Nós pensamos assim: eu já sei de todas as coisas, eu já conheço o caminho, eu já escutei isso, eu sou dono do meu próprio nariz. Meu filho tem 10 anos de idade, tem dia que eu vou ensinar ele alguma coisa e ele fala assim: eu já sei. Não sabe nada, inocente. Não sabe. Mas sabe por que fala que já sabe? Porque ainda não tem maturidade. Porque o Senhor, Ele quer nos levar num lugar de maturidade. Outro dia Ele estava me pedindo um celular, até a marca Ele fala: eu quero essa marca aqui, porque essa marca aqui tem tantas memória RAM, tem tantos giga, ele tem muito armazenamento, eu vou conseguir jogar os meus jogos. Porque ele ainda está na fase de criança ainda, de jogar videogame. Outro dia ele falou assim comigo, assim: meu pai, me ensina a dirigir. Ele tem 10 anos de idade, ele me ensina a dirigir. Eu já sei dirigir, pai. Porque tem hora que ele me pergunta, né? O nosso carro, ele é manual. Aí ele me pergunta como tem que passar a marcha. Eu falo com ele, ó, tem que pisar na embreagem primeiro. Aí ele vai e fala assim: ó, pai, é muito fácil dirigir. É só ligar o carro, pisar na embreagem, passar a marcha, acelerar e frear quando é preciso. Teoricamente é fácil. Na prática é mais difícil. Aí tem hora que ele fala assim, ó: mas os meus amigos já estão dirigindo, os meus amigos já têm celular. Amados, lá em casa é eu e a minha esposa que damos as regras, é nós que distribuímos as cartas. Você não é o seu amigo. Lembra daquela máxima que a nossa mãe falava com a gente assim, ó? Minha mãe falava sempre comigo isso: olha, você não é o filho de fulano. Pai e mãe de fulano é seu pai. Quem é o seu pai e sua mãe somos nós. Então lá em casa existe um tempo. Vai chegar o tempo que ele vai poder ter as oportunidades de aprender algo novo. Mas enquanto ele não aprende algo novo, ele vai ganhando bala, ele vai ganhando chocolate. E tudo com limitações. Porque aquele que ainda não desenvolveu maturidade, ele não vai experimentar algo novo de Deus, porque ele ainda não está preparado. Então é tempo em que o Senhor, Ele quer preparar a sua igreja para poder receber algo novo. Aleluia! Olha uma referência para esse texto que eu li aqui, que as palavras de Deus são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Eu não tenho dúvida nenhuma que as promessas de Deus, ela vai alcançar a minha vida. Não tenho dúvida nenhuma. Em Números 23:19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Ele falou no texto anterior que Ele vai fazer coisas novas, e Ele não mente naquilo que Ele fala. Ele vai cumprir. Se Deus liberou uma palavra de Deus sobre a tua vida, ela vai se cumprir. Mas não ocupe o lugar de Deus. Deixa Ele conduzir, deixa Ele liberar algo novo. Ele continua no controle. Esse é o segredo. Ele continua governando a nossa vida. Aleluia! E quando nós vamos lá no texto que foi lido, puder projetar novamente, por gentileza, Mateus 9:17.
Aleluia, meu Pai, nós cremos nesse tempo novo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos, meu Pai, para que seja um tempo que nós venhamos nos posicionar para receber algo novo. Nós estamos, meu Pai, com a nossa mente receptiva para entender, meu Pai, o próximo passo a ser seguido. Nós queremos nos submeter à Tua palavra, meu Pai. Nós queremos sair do controle. Nós não chegaremos em lugar nenhum se o Senhor não estiver à frente. E nós te pedimos, vem à frente, meu Pai, da nossa vida, em nome de Jesus. Eu estava lendo o contexto dessa mensagem. Os discípulos de João Batista, eles tiveram a petulância de querer cobrar de Jesus e perguntar para ele assim: Jesus, por que os seus discípulos não estão jejuando e nós que somos discípulos de João Batista jejuamos? Por que os escribas e os discípulos dos escribas muitas vezes estão jejuando e os seus discípulos não estão? Ele teve a coragem de tentar colocar Jesus à prova. Sabe o que ele estava dizendo? Nós somos bons naquilo que fazemos. Nós estamos cumprindo as leis, as normas, as regras. Nós estamos cumprindo os costumes, os ritos, e os seus discípulos não. Ele estava dizendo assim: você e os seus discípulos estão falhando, porque nós estamos melhores, nós estamos aqui nos submetendo, e vocês não. E Jesus queria ensinar algo, e ele liberou uma palavra poderosa, dizendo assim: olha só, os amigos do noivo, os convidados do noivo, eles não jejuarão no momento, porque o noivo está presente. Vai chegar um dia em que o noivo for retirado, aí sim eles vão jejuar. Sabe o que Jesus estava ensinando naquele tempo? Que eles precisavam de entender que a velha aliança havia acabado, que o novo tempo estava começando. Jesus estava dizendo àquele cidadão ali: olha, cidadão, você precisa de entender que alguma coisa nova está acontecendo. A nova aliança, as leis, as regras, os costumes, eles foram importantes até aqui, mas vocês estão diante de algo novo. Esse algo novo é Jesus. Uma nova aliança, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova dispensação. Algo novo estava acontecendo. Jesus estava dizendo assim: o Messias que vocês tanto aguardavam, que vocês tanto esperavam, estão aqui. Era o tempo de desfrutar da presença. Era um tempo de aproveitar de Jesus. Era um tempo de estar com Ele. Sabe o que o noivo ele quer fazer com a noiva, que é a igreja, que somos eu e você? A levar para um lugar de intimidade. A noiva, ela precisa desfrutar da presença. É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de viver a presença de Deus. É tempo de estar com Ele, de estar com Jesus. Jesus estava dizendo assim: olha, uma chave foi mudada. Um tempo novo está sendo estabelecido. As coisas velhas ficaram para trás. Existe algo novo. Do mesmo jeito que o Senhor falava aos discípulos de João Batista, Ele fala para mim e para você. É tempo de viver algo novo em Deus. É tempo de esquecer as coisas que passaram e de avançar. É tempo de crescer, é tempo de romper. Existe um novo tempo, existe uma nova estação. E o Senhor fala assim: é impossível colocar um vinho novo em um recipiente velho.
odre velho. Jesus, ele está querendo derramar algo novo, mas o recipiente que vai receber essa porção que Jesus vai liberar tem que ser nova também. A estrutura tem que ser nova, a mentalidade tem que ser nova. Eu tenho que estar aberto para receber algo novo. Amados, um odre, ele era feito de couro de cabra ou de boi. Ele era utilizado para conservar, primeiro, armazenar, conservar e conduzir o vinho. Ele era utilizado naquele tempo para armazenar não apenas vinho, mas também água, leite. Eu estava lendo alguma coisa a respeito, diz que até manteiga, azeite era levado ali. Mas nós vamos focar no vinho, porque quando o vinho é derramado dentro do odre, ele vai fermentar, ele vai passar por um processo de expansão, de fermentação. E aquele odre, se ele for velho, ele vai estar duro, ele não vai estar de forma elástica, ele não vai conduzir, ele não consegue armazenar e ele vai se perder. Ele não tem flexibilidade. E quando o Senhor, ele vai derramar algo novo e vai entregar para a igreja, eu não posso estar com meu coração duro, porque não tem como o Senhor fazer coisas novas se eu não estiver aberto para poder receber o novo de Deus. Se eu não tiver a minha mente aberta, e muitas vezes a nossa mente não está aberta para receber algo novo de Deus. Muitas vezes a nossa mente está limitada, ela está condicionada, nós não conseguimos nos mover na fé. E uma coisa que o Senhor tem falado comigo, Ele não quer perder nada que Ele vai derramar, Ele não quer perder nada que Ele vai entregar. E muitos de nós ainda não recebemos ainda algo de Deus, porque não estamos preparados, porque se Ele derramar vai se perder. Tanto o odre quanto o vinho será perdido. E quando o texto bíblico fala sobre o odre e fala sobre a função do odre, que é de receber, nós recebemos de Deus, armazenamos de Deus. A palavra de Deus precisa ser conservada dentro e nós vamos conduzir, levar para o caminho. Nós precisamos de levar Jesus, levar aquilo que está sendo derramado para alcançar a vida de outras pessoas. Que nós venhamos estar preparados nessa manhã para receber o novo de Deus. Meu Pai, que o Senhor venha, e existe um tempo de mudança de mentalidade para desfrutar da presença de Deus. Romanos 12, verso 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Jesus estava falando? Não é tempo de ficar acomodado, limitado, porque muitos de nós estamos limitados. A gente não consegue avançar, não conseguimos viver projetos novos, não conseguimos viver o novo de Deus, porque a nossa mente, ela está cativa. E Jesus está dizendo, ó, não vos conformeis com este século. Permita-se a transformação de Deus, porque aqueles que permitirem a transformação de Deus, ele vai experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito. É tempo de experimentar o novo de Deus. O recipiente, que é o odre novo, ele tem a capacidade de adaptar a essa nova mudança. O odre velho está endurecido, ele não tem elasticidade, não tem flexibilidade e ele se rompe. É tempo de se preparar para receber o novo de Deus. É tempo, Deus, ele quer substituir as coisas velhas que ficaram para trás e colocar coisas novas. E olha o que está escrito em 2 Coríntios
2 Coríntios 5. Segundo Coríntios 5, verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova criação. Nós devemos estar em Cristo, e o texto bíblico está dizendo: as coisas antigas se passaram, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É tempo de viver o novo de Deus, e existe um abismo entre o querer de Deus e a nossa disponibilidade em fazer algo novo, em permitir que o Senhor faça algo novo. E eu acredito que muitas coisas precisam ser mudadas. Eu acredito que muitos de nós vivemos conflitos que não nos permitem de avançar. Olha o que está escrito, olha o que Paulo dizia aqui em Romanos 7. O apóstolo Paulo, um homem cheio de Deus, cheio da presença, um homem que foi tão profundo, que Deus usou tanto na obra de Deus. Olha por esse momento que Paulo estava passando. Eu já estive nesse versículo aqui várias vezes. Olha o que está escrito aqui, verso 19, Romanos 7, 19 ao 24. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero. Existia um grande desejo de Paulo fazer o bem. Existia um grande desejo de Paulo avançar. Ele queria fazer as coisas certas, mas ele acabava fazendo o mal que não quero. Olha só, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é o que faz. Assim, eu sei o que acontece comigo, é isso: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Paulo entendia que dentro dele, ele estava aberto para receber a lei de Deus. Ele gostava da lei de Deus, ele sabia que a lei de Deus ele tinha que fazer, mas existia uma força maior, um pecado que habitava dentro dele, que impedia ele de avançar. E ele estava dizendo: uma lei que luta contra aquela que há em minha mente e que a minha mente aprova, ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Ele diz assim: como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? E existe uma expressão curiosa: quem me livrará do corpo dessa morte? Dentro da cultura romana, existia algo muito curioso. Quando um criminoso cometia algum homicídio, eles amarravam o corpo do cadáver no criminoso. Olha que curiosidade interessante. Eles levavam esse corpo amarrado, e quem matou, e deixava dentro de uma masmorra. E aquele corpo ia apodrecendo até que o criminoso morria. E Paulo falava assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele entendia que o pecado que habitava nele ia conduzi-lo para a morte. E quem pode livrar? Aí ele fala no verso seguinte, 25, dizendo assim, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele tem a capacidade de nos livrar da morte, de nos livrar do pecado. É só ele, com o governo dele, que vai estabelecer um novo tempo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe aquela dificuldade que você tem, que você não consegue avançar? Aquele pecado de estimação, aquela luta que você passa? Todos nós temos uma luta. Alguns têm uma luta em uma área, outros vão ter uma luta em outra. Eu tive uma grande dificuldade de me libertar do vício das drogas. E de tempo em tempo eu tinha recaídas. Eu ficava 1 ano sóbrio, ficava 2 anos sóbrio, ficava 3 anos
nos sobes e caía, porque eu estava lutando com a força do meu braço. O dia que eu comecei a entrar em Jesus, depender de Jesus, o dia que eu decidi buscar Ele com mais intimidade, depender do Espírito Santo, as coisas mudaram, começaram a avançar, e eu comecei a experimentar algo novo de Deus. E eu fiquei imaginando, até hoje, desde o início da minha caminhada cristã até agora, às vezes eu ainda passo por alguns conflitos, mas eu creio que tenho avançado, eu creio que eu estou caminhando, eu estou mais à frente do que eu cheguei lá atrás. E eu creio que quando nós nos libertamos de muitas coisas que nos amarram, nós damos liberdade para que o novo de Deus, ele aconteça na nossa vida. Eu creio que o Senhor vai tirando os carrapichos. Carrapicho é os pecados. Eu tinha um carrapicho, tinha vários carrapichos. Tem gente que tem mais carrapicho que os outros, né? Eu tinha um carrapicho da incredulidade. A incredulidade é a falta de fé. A falta de fé que as coisas vão dar certo, que as coisas vão avançar. Teve um tempo na minha vida que eu não acreditava na minha libertação das drogas. Se nem eu acredito, como que o novo de Deus vai acontecer? Se você não acreditar que o seu casamento vai melhorar, não vai, dessa forma não vai. Nós precisamos de crer, nós precisamos de avançar. Eu preciso de crer que as coisas vão mudar, que esse tempo difícil é só por uma etapa e que algo novo vai acontecer na minha vida, aleluia. Então olha só, uma pessoa incrédula, ela fica impossibilitada de experimentar o sobrenatural de Deus. Nós vemos aqui uma atitude de fé em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28, está escrito assim, eu já vou lendo para a gente ganhar tempo. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio até Jesus. Tinha uma mulher que tinha uma necessidade, ela estava buscando Jesus, ela foi até Jesus, ela queria apresentar a Jesus o problema. Ela não estava dependendo de si própria, ela estava dependendo de Jesus. E ela clamou ao Senhor dizendo assim: Filho de Davi, tende compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Você já conheceu alguém tomado pelo demônio? Será que é da vontade de Jesus repreender o demônio? Expulsar o demônio? Será que Jesus quer mudar a nossa condição de vida? Eu respondo que sim. Ele quer expulsar o demônio. Mas olha só, Ele quer melhorar a nossa condição de vida. E ela fala que a tua filha estava horrivelmente possuída pelo demônio. Só que nós avançamos e ele disse assim, ou melhor, ele não disse nada. Ele não respondeu nada. Ele ficou quieto. Aquela mulher tinha um pedido, ela solicitou a ajuda de Jesus, e Jesus simplesmente ficou em silêncio. Sabe o que eu entendo? Que vai ter tempo que o Senhor vai ficar em silêncio com algumas coisas. Sabe aquele tempo de busca, de entrega? Aquele tempo que você fala assim, eu preciso de romper, eu preciso de avançar, eu preciso de orar mais, eu preciso de acordar de madrugada, eu preciso de ir no monte, eu preciso de clamar, eu preciso de jejuar, eu preciso de me conectar mais com Deus. Eu estou buscando a presença dEle, mas Ele não fala nada, Ele não responde.
Tem tempo que ele vai esperar. Ele vai ver o que está dentro do coração. E olha aquela mulher ali. Ele não respondeu nada. Então os discípulos, eles disseram assim, eles aproximaram de Jesus e disseram: Jesus, manda essa mulher embora, porque ela está gritando muito alto. Ela estava dizendo assim: essa mulher está incomodando muito. Pensa, aquela mulher vai buscar uma ajuda. Jesus não fala nada. E os discípulos ainda estão querendo que ela vá embora. Mas olha a atitude dela. Antes Jesus fala assim, Jesus replicou: eu não fui enviado. Aí Jesus falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus está falando? Eu não tenho compromisso com a solicitação dela. Jesus estava dizendo assim, ó, eu não vou atender a necessidade dela. O problema dela não é problema meu, porque eu fui chamado para outra coisa. Sabe o que aquela mulher recebeu? Uma negativa da parte de Deus. Jesus falou com ela: eu não vou resolver o seu problema. Pensa se Jesus falar assim com você. Você tem uma necessidade. No caso dela era a possessão demoníaca da filha. Ninguém quer ver o filho endemoniado. Ninguém quer ver o filho sendo possesso do diabo. Ninguém quer ver o filho nas drogas. Ninguém quer ver o filho na prostituição. Ninguém quer passar por um casamento conturbado. Eu não quero. Eu já passei. Na minha casa, meu pai e minha mãe viviam uma confusão danada. O que eles viveram eu não quero para minha vida. Eu já passei por momentos difíceis. Mas imagina, você passa ali, às vezes está com enfermidade, está com uma doença ali grave. Você pede para Deus: Senhor, me socorre, me ajuda aqui, Senhor. E Jesus não atende o seu pedido. Aí ela avança, ela recebe a negativa. Ao invés de desistir, ela fala assim, ó: chegou então a mulher, depois de receber aquela negativa de Deus, ela se prostrou de joelhos. Que atitude daquela mulher! Mesmo não recebendo o pedido dela, mesmo não tendo a sua solicitação atendida, ela se prostra diante de Deus. Ela adora o Senhor. O texto bíblico diz que ela se prostrou, ela adorou a Deus de joelhos e ela continuou clamando. Nós estamos falando de uma atitude de fé daquela mulher. E ela, porém, replicou, dizendo assim, ó: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme o que queres. E naquele exato momento a sua filha ficou sã. Ela insistiu na busca. O interessante é que tem texto bíblico que Jesus fala com seus discípulos assim: vocês são homens de pequena fé. Aquelas pessoas estavam perto de Jesus, os discípulos, eles não tinham fé para Jesus. Mas aquela mulher que não era discípula, ela falou: grande é a sua fé. E quando eu entendo que o Senhor quer fazer algo novo, Ele quer substituir algo que existe em mim e colocar algo que é dele. Ele tira a incredulidade e vai colocar fé. Ele tira aquele carrapicho, aquilo que está impedindo, e coloca algo novo da parte dele. Ele tira a mentira e coloca a verdade. Ele tira a soberba e coloca a humildade. Ele tira as impurezas e nos dá vestes novas. Ele tira uma pessoa de uma condição de carnalidade, que fazia a vontade da carne, e começa a colocar vida no Espírito.
e aquela pessoa começa a andar em novidade de espírito, e ela começa a estar preparada, apta para receber o novo de Deus. Eu creio que o Senhor, Ele vai tirar muitas coisas que são terrenas, que são da nossa carne. Ele vai tirar muitas coisas que nos impedem de avançar, que nos paralisa. E mesmo nesse conflito interior, nós temos um Deus, um Jesus, que nos dá suporte. E aquilo que vai definir a minha vida com Deus é o quanto mais eu busco da Tua presença. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de experimentar o novo de Deus. É tempo de se submeter ao governo de Deus. É tempo de experimentar novas coisas em Deus. Lucas 10, verso 38. Olha o que nós aprendemos com esse texto. Lucas 10, 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado só com todo o seu serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. E orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, só uma coisa te é necessária, pois escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Sabe o que Marta escolheu? Ela escolheu um tempo de estar preocupada com os afazeres domésticos. Ela estava inquieta, ela estava ansiosa. E eu creio que essa inquietação, essa ansiedade, essa busca pelos afazeres domésticos, eu creio que é importante realizar os afazeres domésticos. Nós temos muitas atividades na nossa vida. Nós temos que tirar tempo sim para resolver as nossas coisas. Mas Jesus, ele estava ensinando que Maria, ela escolheu a melhor parte, que é estar com Jesus. Ela decidiu estar aos pés de Jesus, adorando, aprendendo com Jesus. E se eu quiser receber algo novo de Deus, se eu e você quisermos receber algo novo de Deus, nós temos que estar com o nosso coração inclinado com aquilo que é do céu. Nós temos que gastar tempo com aquilo que é do céu. Nós temos que gastar tempo com Jesus. Qual que é o tempo que nós estamos vivendo? Será que você tem perdido mais tempo com os afazeres domésticos? O que é que tem te